Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, então vai qualquer saudação. O que importa é desejar um bom momento para você vendo esse vídeo. E o que é que a gente vai ver hoje? Nós vamos retornar o nosso modelo de desenvolvimento de produtos, falando sobre a primeira etapa da nossa metodologia, que é a etapa de descoberta. Essa apresentação vai ser dividida em 4 etapas. A gente vai revisar o modelo, eu vou explicar para que serve ou de que trata essa fase ou essa etapa. Depois a gente vai ver a primeira atividade, que é a atividade de definição de funções. E em seguida, mesclando com a apresentação da definição de funções, eu vou apresentando um estudo de caso que vai exemplificando passo a passo o que eu vou explicando da definição de funções. Então, Matheus, por favor, solta a vinheta. O nosso modelo de desenvolvimento de produtos, ele leva em consideração a ideia de que a inovação que você traz a partir do desenvolvimento de produto, ela quase nunca é uma inovação do tipo radical. Se você quiser mais detalhes sobre níveis de inovação, acesse esse vídeo que eu coloquei aqui e a gente explica os vários níveis de inovação. O que é importante reter para esse vídeo agora é que o nosso modelo de desenvolvimento de produtos, ele não é um modelo pensado para gerar inovações radicais, por exemplo, até porque eu acho que a inovação radical ela rompe tanto com o que vinha antes, que rompe até com os modelos de desenvolvimento de produtos. O nosso objetivo aqui é desenvolver produtos em cima de uma plataforma ou de uma base, a partir da qual você pode reutilizar para diversos produtos de uma família uma mesma base, fazendo com que os produtos sejam, digamos assim, mais baratos de serem produzidos, porque você tem mais volume de produção dentro do produto. Não necessariamente o que sai para o cliente é igual, mas no interior dele você vai ter chassi que se repete entre vários carros, que a gente estava lembrando agora, motor que se repete entre vários carros, a frente do carro, por exemplo, entre o que a gente estava falando, do Gol, da Paraty, da Saveiro, é a mesma frente. Enfim, existe uma série de aspectos de uma família de produtos que se repetem entre os vários elementos. E o nosso objetivo aqui, dentro desse contexto, é fazer com que no desenvolvimento de produtos para pessoas com deficiência, a gente consiga fazer esse tipo de repetição. E aí eu proponho dois níveis de padronização. Uma é a criação de famílias de produtos e outra é a criação de plataformas de produtos. A família ela tem a ver mais com o cliente, o tipo de cliente. Então, por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento de produtos para mobilidade pessoal. Então, eu tenho pessoas que têm dificuldade de caminhar. Para sanar esse problema, você tem vários produtos, como bengalas, muletas, andadores. Isso, para mim, é uma família de produtos. Entretanto, quando a gente parte para a plataforma, que é o segundo conceito que eu vou tratar hoje, a plataforma de produtos ela tem mais a ver com a sua constituição. Então, eu vou ter vários tipos de bengalas que vai ter uma mesma plataforma. Por exemplo, uma haste que vai ser a base, digamos assim, do produto para os diversos tipos de bengalas que a gente pode encontrar no mercado. Então, eu vou apresentar para vocês, ou melhor do que apresentar, reapresentar o modelo para vocês aqui na tela. A gente tem o nosso modelo de concepção, as entradas, as oportunidades de mercado e as restrições e oportunidades tecnológicas, e como saídas a gente pretende ter ao final desse processo a especificação do produto e a especificação, pelo menos, do processo de fabricação e montagem do produto. Contornando esse processo de desenvolvimento, a gente tem 3 princípios. Cada um desses princípios já foi alvo de um vídeo que eu apresentei no canal. A concepção centrada no valor para o usuário, a exploração simultânea de alternativas de solução e a padronização de produto e processo. A partir desse momento, a gente entra na metodologia de desenvolvimento. E a primeira etapa é a etapa de descoberta. O objetivo dessa etapa é fornecer aos projetistas uma compreensão ampla e profunda da realidade para a qual eu estou projetando um produto. Então eu tenho que entender qual é o meu mercado, quem são os meus consumidores, onde eles vão usar esses produtos e que funções esses produtos vão entregar. De uma maneira geral, esse modelo eu divido o nosso processo de desenvolvimento em etapas e cada etapa eu divido ela em 4 atividades. Eu coloquei na tela para vocês as 4 respostas, né, uma para cada atividade,
que devem ser obtidas nessa etapa de descoberta, de modo que você consiga conhecer todo o cenário para o qual você está projetando um produto. A primeira pergunta: o que os produtos entregam aos usuários? Essa entrega é aquilo que nos leva a comprar um produto. Eu vou comprar um produto com um determinado objetivo. Eu vou comprar um controle remoto para o meu computador, por exemplo, porque eu dou aula e eu preciso estar distante do computador para passar os slides e dar minhas aulas. Isso é um objetivo que para mim é importante. A pessoa compra um lápis para escrever, essa câmera para filmar esse vídeo e postar para vocês. Segundo quem é o usuário do produto, quais são suas necessidades e os seus desejos. Diferenciando aqui necessidade e desejo, enfim, de uma forma ou de outra, necessidade ou desejo é algo que o cliente quer, seja de maneira explícita ou de maneira não explicitada. Quando a gente fala de necessidade, é algo mais premente. Eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso me deslocar. São coisas que a gente muitas vezes tem a dificuldade de questionar essa necessidade. A necessidade de habitar algum local, por exemplo. O desejo já seria uma coisa mais ligada à ascensão social, ao luxo. Então, eu não só tenho a necessidade de comer, mas eu quero comer no restaurante X, que é um restaurante elegante, por exemplo. Então, o desejo ele tem mais a ver com aspirações do que propriamente com necessidades. De uma forma ou de outra, a depender da classe social que você esteja, alguma coisa que para uma classe social mais inferior é um desejo, para uma classe social mais acima é uma necessidade. Quando você está numa classe social mais alta, determinadas coisas são, entre aspas, necessidades. Necessidades sociais, de status, de estima, etc. Quando você está numa classe mais baixa, aquilo não é uma necessidade muitas vezes, é um desejo, é uma aspiração, ok? Em seguida, a gente vai buscar entender o que é que os concorrentes nos ensinam, fazer uma pesquisa de mercado, entender as tecnologias que já existem e aquilo que, estando no mercado, pode nos ensinar, como projetistas, a fazer um projeto até melhor do que aquilo que está no mercado. E, por fim, que influências o ambiente tem no uso do produto. Por quê? Existem diversos autores, diversos pesquisadores que mostram que determinados produtos, eles funcionam bem em determinado contexto, mas em outro contexto eles não funcionam bem. Então, só para dar um exemplo, eu estava na cidade de Grenoble, na França, inclusive há poucos dias as meninas do Brasil, da seleção feminina, jogaram na cidade lá, e é uma cidade super bem adaptada para pessoas com deficiência com relação à mobilidade. Então a cidade é muito bem preparada para calçadas, a integração das calçadas com o ônibus, com o VLT, e uma cadeira de rodas, ou uma pessoa que usa cadeira de rodas, não tem a menor dificuldade de se locomover na cidade. Entretanto, se você vai para uma cidade brasileira que não é concebida nos mesmos moldes aqui como João Pessoa, onde a gente está, a pessoa vai para a calçada, em cima da calçada tem vários obstáculos. Seja o fato de não ter uma calçada, uma casa tem calçada, a outra não tem. Na próxima casa já tem uma rampa para subir o carro. Na outra casa tem um tambor de lixo, na outra tem um poste. E aí essas barreiras fazem com que, por exemplo, o cadeirante não tenha a mesma facilidade de se deslocar do que numa calçada em Grenoble, que é uma calçada toda plana, desobstruída, para que as pessoas possam transitar de maneira mais fácil. Então, o contexto, e assim, eu estou falando só um aspecto do contexto, eu vou aprofundar nos próximos vídeos cada um dessas questões. No vídeo de hoje eu vou aprofundar só a primeira parte, que é o que os produtos entregam. Para responder cada uma dessas questões que eu acabei de colocar para vocês, nós temos 4 atividades. A primeira delas é a definição de funções, em seguida a caracterização dos usuários, posteriormente a análise de produtos relacionados e, por fim, o contexto de utilização. Inclusive, nesse vídeo sobre análise de produtos relacionados, eu vou trazer uma professora que é especialista em patentes para a gente fazer um bate-papo aqui e tornar essa nossa interação um pouco mais dinâmica, trazendo especialistas em determinados pontos que podem nos ajudar a compreender melhor alguns aspectos. Mas enfim, fica a promessa, vamos ver se ela vem. Aqui a gente vai se focar na definição de funções. Como está na tela, a equipe de desenvolvimento deve deliberar a respeito de qual é o suporte que o produto deve proporcionar aos usuários em potencial. Ou seja, o que é que esse produto entrega? É a primeira pergunta que eu coloquei nesse vídeo.
Na definição de funções, a gente vai dividir essa atividade em 4 tarefas. A primeira é a definição das famílias de produtos. Segundo, a caracterização da utilização, identificação de aspectos legais e normativos. E, por fim, a definição de plataformas do produto. Vou começar pela definição das famílias dos produtos assistivos. Claro que eu estou focando esse vídeo no contexto de produtos assistivos para pessoas com deficiência. Em outras indústrias, em outros setores, é possível também fazer essa determinação de famílias e plataformas, como eu acabei de discutir na indústria automobilística. Eu só estou focando o meu exemplo nisso, e também as técnicas, as ferramentas dentro desse âmbito, mas como princípio geral, a definição de famílias e plataformas podem ser usados de maneira geral. Bom, como eu mostrei nesse vídeo aqui, que a gente fala sobre produtos assistivos, eu peguei a estrutura da ISO 9999, que divide os produtos assistivos em classes, subclasses e categorias, e a partir disso a gente começou a buscar o desenvolvimento do entendimento do que são famílias. Então, dentro da determinação de funções, a primeira parte é a determinação de famílias de PA. As entradas que a gente utilizou são as classificações de produtos assistivos e a classificação de pessoas com deficiência, que eu também falei nesse vídeo aqui sobre a CIF, a Classificação Internacional do Funcionamento. E como saída dessa atividade aqui, a gente quer apresentar famílias e plataformas de produtos. Pessoas com perfil similar levam a produtos com perfil similar. Significa que eu tenho um grupo de pessoas, como pessoas que têm dificuldade de caminhar. Essas pessoas, essa era a tese que eu desenvolvi durante o meu doutorado, pessoas que têm dificuldade de caminhar, elas têm dificuldade de caminhar dentro de determinados parâmetros e elas flutuam nesses parâmetros. A partir dessa flutuação desses parâmetros, a gente consegue definir uma família de usuários, portanto, uma família de produtos, que não são o mesmo produto, uma bengala, por exemplo, mas pode ser uma família de produtos que vão, digamos, cobrir a gama de pessoas que têm dificuldade de caminhar, por exemplo. Então, indo para a tela, a gente tem a classe I. Dentro da classe I, a gente tem a subclasse I2 até a subclasse IJ. E dentro de cada subclasse, eu tenho várias categorias de produto. Bom, dentro dessas categorias, eu posso identificar, por exemplo, que alguns grupos de categorias elas se relacionam mais, mesmo que elas estejam em subclasses diferentes, como está aí na tela. E aí eu posso agrupar essas famílias e dizendo, pode ser que o projeto desses produtos seja um projeto único, um projeto dentro de plataformas. Mas a primeira pista que a gente vai utilizar é a família. A partir do momento em que eu identifico essa e essa e essa e essa categoria podem ser agrupadas, significa que possivelmente eu possa fazer um projeto único. Não um projeto para bengala ou para muleta, talvez um projeto com um escopo mais amplo, em que eu projete bengala e muleta ao mesmo tempo. E aí eu consigo fazer aquela redução de custos que eu falei no início do vídeo. Mas vamos lá. Contextualizando isso num estudo de caso. Digamos que eu estou aqui dentro da norma ISO 9999, como está na tela para vocês, e eu tenho essas várias classes de produtos. Produtos para tratamento médico, para reeducação de capacidades, e vou focar minha análise aqui nos produtos para mobilidade pessoal. Dentro dessa classe de mobilidade pessoal, a gente vai encontrar várias subclasses. Eu vou mostrar na tela e eu vou lendo aos poucos. O primeiro seria produtos assistivos de auxílio à marcha manipulados por um braço, em seguida manipulados por 2 braços e acessórios aos produtos assistivos de auxílio à marcha. Em seguida temos carros, furgões e caminhões, veículos de transporte coletivo, acessórios e adaptações para veículos, ciclomotores e motocicletas, outros veículos motorizados, ciclos, que aí incluem-se as bicicletas, os triciclos, quadriciclos, cadeiras de rodas manuais, cadeiras de rodas motorizadas, acessórios para cadeiras de rodas, outros veículos a propulsão humana e as 3 subclasses finais, produtos para transferência e para virar uma pessoa, produtos para levantar uma pessoa e produtos para orientação de uma pessoa no espaço. A partir dessas subclasses, eu comecei a estudar, junto com
a equipe de desenvolvimento que trabalhava comigo, a estabelecer critérios que nos permitissem identificar famílias de produtos dentro dessa classe de produtos para mobilidade pessoal. Então a gente tinha classe, mobilidade pessoal, as subclasses que eu acabei de ler, e dentro dessas subclasses várias e várias categorias, certo? Então, para juntar as categorias em famílias, nós começamos a discutir internamente quais seriam os critérios para juntar isso. Então eu coloco na tela para vocês. A ideia é que, para juntar essas famílias de produtos, a gente precisava de alguns parâmetros, e em consenso, nós determinamos que os parâmetros seriam o tipo de deslocamento, a posição do corpo durante esse deslocamento, o nível de independência da pessoa ao deslocar-se, se ela era autônoma ou se ela precisava de ajuda de terceiros, por exemplo, a distância que você pode atingir deslocando-se com aquele produto e a tecnologia incorporada no produto em questão, seja um produto de baixo índice de tecnologia embarcada ou no índice alto de tecnologia embarcada. A partir da análise das subclasses dentro da classe de mobilidade pessoal, a partir desses parâmetros, nós podemos definir quais seriam as famílias de produtos para mobilidade pessoal de pessoas com deficiência. Então, voltando aqui para a tela, vou mostrar aqui uma planilha para vocês. Por exemplo, dessa primeira subclasse, eu não vou ler todas, vai estar na tela, e aí vocês podem pausando o vídeo e lendo aos poucos. Então, por exemplo, produtos assistivos para transferir e virar uma pessoa. O deslocamento que é feito, a gente estabeleceu que o deslocamento ele poderia ser postural, partir com o produto ou partir sobre o produto. Então, de cada um desses parâmetros, nós definimos respostas possíveis. Por exemplo, o deslocamento de uma pessoa em termos de mobilidade. Ele poderia ser apenas postural, você mudar a postura de uma pessoa, a pessoa andar ou a pessoa deslocar-se em cima ou dentro do produto, por exemplo. A posição, ela poderia ser deitado, em pé ou sentado. De cada um desses parâmetros, nós fomos estabelecendo possíveis respostas. Então, para esse primeiro produto, para essa primeira subclasse de produtos, que é transferir e virar uma pessoa, nós classificamos o deslocamento como postural, a posição deitado. Se o produto, em termos tecnológicos, ele é um produto motorizado ou não motorizado, ou se ele pode ser motorizado, ou seja, ele pode ser um produto mecânico, em que a pessoa com manivela ou com um determinado interface faça ela mesma o movimento, ou um motor no lugar da pessoa. A pessoa é posicionada, ou ela anda, ou ela se desloca, no caso dessa subclasse que a gente está tratando, a pessoa é posicionada, e a partir da classificação de todas elas, nós fomos agrupando essas subclasses e conseguimos definir 5 famílias. São 3 famílias de dispositivos e 2 famílias de veículos. E aí na tela a gente vê dispositivos de auxílio à marcha, dispositivos de posicionamento e dispositivos de orientação. Com relação aos veículos, a gente tem os veículos não motorizados e os veículos motorizados. Então, saindo um pouco do nosso estudo de caso e voltando para o modelo, a gente vai, dentro da atividade de determinação de funções, partir para a caracterização da utilização. E aí o nosso objetivo é, sabendo que temos uma família de produtos de nosso interesse, ver quais são os perfis pessoais que correspondem a essa necessidade. Eu posso partir também dos perfis pessoais e ver quais são os produtos, as famílias de produtos que podem atender esses perfis. Esses perfis eu utilizo a nossa classificação internacional do funcionamento que eu tratei nesse vídeo que está aqui nesse cartão, ok? Se você não assistiu, para esse vídeo e vai ver o vídeo sobre a classificação internacional do funcionamento proposta pela OMS e depois você volta para cá porque fica mais claro para entender. Uma vez que eu conheci a classificação ISO 9999 e a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, nome mais completo, eu sei que esses 2 documentos foram constituídos na mesma base conceitual. E tem um grupo de estudos ligado à Organização Mundial de Saúde, que situa-se na Holanda, que fez um documento que fazia a ligação entre o ISO 9999 e a CIF. Essa ligação ela é interessante porque ela faz a ligação em determinados parâmetros. Eu posso até fazer um vídeo sobre esse documento apresentando para vocês, depois eu coloco um card aqui. É uma promessa, vou ver se eu consigo
Até mesmo se depois desse vídeo eu tiver fôlego para fazer esse sobre a ligação entre esses dois documentos. Eu peguei esse documento, trouxe tudo para uma planilha e fiz o cruzamento desses dados. A partir disso, eu consigo caracterizar quais são os usuários em potencial para essa família de produtos que é a família do meu interesse. Então vamos aqui para o estudo de caso para, digamos assim, ficar mais claro o que é que eu quero dizer. Então, dentro do estudo de caso, nós vamos escolher uma das 5 famílias. A família do meu interesse são os dispositivos de auxílio à marcha, que é colocando na tela, são aqueles que são manipulados por 1 ou 2 braços, em geral bengalas, muletas e andadores, e os acessórios para esses produtos. Bom, para relacionar esses produtos, eu tenho que entender que dentro da subclasse de bengalas, a gente tem 3 categorias: bengalas simples, bengalas com 3 ou mais pés e bengalas com assento. Nas muletas, a gente tem as muletas com suporte no antebraço, no cotovelo ou após o cotovelo e o suporte axilar. E dos quadros, a gente tem os quadros laterais, quadro de marcha, os andadores, as cadeiras e as mesas de marcha. A partir do entendimento de quais são as categorias que estão dentro dessa família, apesar de que, se a gente analisa pela ISO 9999, a gente vai ter mais de uma subclasse envolvida aí, que são os dispositivos manipulados por 1 ou por 2 braços. Mas, colocando dessa forma aqui, a gente vai ver dentro da CIF que, do ponto de vista das estruturas anatômicas e das funções orgânicas, a mobilidade está relacionada ao capítulo 7, que são funções do aparelho locomotor e estruturas do movimento. Aquele documento que eu disse que faz a referência entre a ISO e o CIF, propõe que todos os dispositivos de auxílio à marcha, eles são relacionados com a classificação B770, que são as funções relacionadas com o padrão de marcha. Quer dizer o quê? Funções relacionadas com os tipos de movimentos associados com andar, correr ou outros movimentos de todo o corpo. Com relação à atividade e participação, o documento que eu estou utilizando como referência diz que esses produtos são utilizados para mobilidade pessoal. Bom, me parece óbvio isso. E traz quais seriam as atividades que a pessoa faria utilizando esses produtos. E aí eles classificam na tela o D450, que é a atividade de andar, e além disso especifica o que é andar. Mover-se de pé sobre uma superfície, passo a passo, de modo que um pé esteja sempre no chão, quando se passeia, caminha lentamente, anda para frente, para trás ou para o lado. É interessante porque correr já seria uma atividade diferente. Pode ser a mesma coisa, só que nem quando você corre existem saltos, e muitas vezes nesses saltos, ou a maioria das vezes nesses saltos, nenhum dos pés está no chão. É diferente da marcha atlética, que é uma caminhada mais rápida, por isso que a pessoa mexe o quadril, porque faz parte do próprio movimento da andada. Em seguida você tem o deslocamento por diferentes locais, que é o D460, está relacionado com todos os produtos também. Andar ou movimentar-se em vários lugares e situações, como por exemplo, andar de um quarto para o outro dentro de uma casa, andar de um edifício, andar dentro de um edifício ou numa rua de uma cidade. Em seguida você tem o D410, que seria mudar a posição básica do corpo, especificando aqui, adotar e sair de uma posição corporal e mover-se de um local para o outro, como por exemplo, levantar-se de uma cadeira, deitar na cama, adotar e sair de posições de ajoelhado ou agachado. Como vocês podem ver, dentro da minha lista de produtos que está aqui à esquerda no slide, apenas um continua pretinho, os outros eu marquei como cinza porque não se relacionam com essa atividade de mudar a posição básica do corpo. Somente as mesas de marcha estão associadas a essa classificação aí de atividade de participação de D410. D415 também está associado aos produtos da família, mas não a todos, somente as bengalas com assento e as mesas de marcha, que seria o manter a posição do corpo, que é definido como manter a mesma posição do corpo durante o tempo necessário, como por exemplo permanecer sentado ou de pé no trabalho ou na escola. Bom, essa é a segunda atividade que a gente vai buscar fazer. Uma vez tendo as famílias,
de produtos definidas, eu vou buscar quais são os perfis pessoais. E aí quais são os suportes que são dados às pessoas. No caso aqui a gente seria, do ponto de vista de funções orgânicas e de estruturas anatômicas, seria o B770, que seria funções ligadas aos padrões de marcha, e com relação a atividades de participação a gente tem D450, D460, D410 e D415. Voltando para o nosso modelo, a gente parte para a terceira tarefa dentro da atividade de definição de funções. Ela relaciona-se a identificar aspectos legais e normativos que têm ligação com o desenvolvimento desse produto. O que é que eu preciso identificar? Leis que precisam ser cumpridas dentro do desenvolvimento desse produto, normas técnicas que são obrigatórias para o desenvolvimento desse produto, seja para o funcionamento dele, seja também normas que são utilizadas na validação do projeto. O que é isso? São normas que, por exemplo, durante o projeto de produto, você faz um protótipo, leva para um determinado laboratório e esse laboratório vai fazer algumas avaliações, alguns impactos, alguns testes, e esses testes são normalizados. Para quê? Porque a empresa que está projetando tem que saber quais são os parâmetros aos quais o seu produto vai ser submetido no momento de um teste. Marcelo, dê exemplos, por favor. Dá alguns exemplos. Eu estagiei numa empresa que fabrica portas corta-fogo. São aquelas portas que ficam na frente das escadas de incêndio e elas têm uma função técnica, que é fazer com que a escada seja um espaço em que a pessoa possa fugir. Então não pode ter fumaça nem fogo ali. Então quando um fabricante faz uma porta, né, fabrica uma porta dessa, ela tem que passar por determinados testes. Uma porta, durante o seu projeto, ela vai ser construída, leva para um laboratório, vai sofrer impactos, vai ser submetida a calor e ela tem que aguentar até determinada temperatura, determinado tempo que está lá nos parâmetros da norma. Eu posso passar o dia aqui trazendo exemplos de normas e leis que precisam ser seguidas, né? Mas eu acho que já ficou claro. Se você achar que é um exagero isso, eu vou dizer para você. Não sei se você está vendo esse vídeo e você é do Nordeste ou do Sudeste, enfim, mas aqui a gente tem uma comida chamada cuscuz. E cuscuz, para quem é de São Paulo é uma coisa, para quem é do Nordeste é outra coisa, para quem é do Sudeste, enfim. Cuscuz para a gente é uma farinha de milho em que você faz um bolo que é feito no vapor. Farinha de milho tem norma. A granulometria dela vai determinar se é uma farinha de milho, se é um fubá, se é um floquinho ou se é o flocão. Existem normas para dizer que a farinha de milho ela tem uma determinada granulometria e aceita um pouquinho das outras, que o fubá tem uma determinada granulometria, mas tem a tolerância para aceitar um pouquinho dessa e assim sucessivamente. Se para cuscuz tem norma, imagina para um telefone, para um computador, para uma câmera, para luzes. Eu estou sendo iluminado aqui por... Enfim, eu não vou contar, é um paiol de lâmpadas aqui que está me iluminando. Então, para, digamos, um fabricante poder fabricar uma lâmpada como essa, existem determinadas normas que ele tem que seguir. O que eu estou sugerindo, quase determinando aqui para você, é que a depender do produto que você está projetando, se você não conhece ainda o mercado, e essa etapa é a etapa de descoberta, você tem que saber quais são as leis, quais são as normas que esse produto será submetido. Assim como para os produtos que eu estava projetando, os dispositivos de auxílio à marcha, eu tive que identificar quais eram as normas, tanto as brasileiras quanto as europeias, né? Porque eu estava desenvolvendo o meu doutorado na França, eu tive que descobrir quais eram as normas que eles usavam lá, tanto para fabricar, quanto também para os parâmetros de funcionamento, digamos assim, para aquilo ir para um laboratório ser ensaiado, testado e aprovado. Também, um outro aspecto é fundamental. Quais são os critérios que você tem que atender para que o seu produto seja financiado por determinados financiadores? Então, um produto de auxílio à marcha ou um veículo não motorizado como cadeira de rodas, na França e ainda em vários países, ele tem um subsídio do governo para que a pessoa com deficiência ela não arque com todo o ônus de comprar uma cadeira de rodas, por exemplo. Então, me parece que a pessoa tinha direito a 2.000 euros por ano para comprar a cadeira e para fazer a manutenção da cadeira de rodas. Só que o fabricante tinha que atender determinados parâmetros legais para que a sua cadeira fosse classificável como aquela que é reembolsável pelo sistema de saúde pública da França. Então, se você tem
a perspectiva de um produto que você está projetando, ele responder a determinados tipos de financiamento, você também tem que conhecer quais são os critérios que os avaliadores vão usar na liberação desse recurso. Entendeu? Isso vai fazer parte, inclusive, do estudo de viabilidade do seu produto. Porque muitas vezes, quando você está no mercado, que o mercado é muito pequenininho, ele só vai conseguir funcionar se houver realmente um investimento, uma política pública que vai garantir a viabilidade desse projeto. Então vamos para a última tarefa dentro da nossa atividade de definição de funções. É a determinação de plataformas do produto assistivo. Voltando para aquele slide que a gente começou, a gente tem aqui a nossa classe, subclasse, categorias e a gente determinou famílias de produtos, utilizando aqueles critérios sobre o deslocamento, tecnologia, etc., que eu falei agora há pouco no vídeo. Quando a gente vai determinar plataformas de produtos, a gente está focando não mais na funcionalidade e no cliente, mas está focando na arquitetura ou na estrutura do produto. Então a gente vai buscar verificar dentro dessas categorias que estão numa família, quais são as categorias que têm similaridade de modo que eu possa dizer na família I1, essas duas classes aqui, essas duas categorias aqui de cima formariam a plataforma 1. Essas três categorias abaixo, elas formariam a plataforma 1 e 1.2 e assim sucessivamente. Como é que a gente vai fazer isso? A partir de parâmetros também. Da mesma forma como para definir as famílias a gente definiu parâmetros de funcionamento, parâmetros ligados ao usuário, a gente vai definir agora parâmetros ligados à estrutura e arquitetura do produto. Assim como foi para as famílias, que a gente definiu parâmetros para classificá-las, a gente vai definir parâmetros para classificar as plataformas. Esses são critérios mais técnicos, como está na tela, a arquitetura do produto, sua estrutura, o modo de utilização e as tecnologias incorporadas. O que é que fizemos? Pegamos da família de dispositivos de auxílio à marcha e analisamos todos esses dispositivos a partir desses critérios. Uma das formas que a gente utilizou foi decompor esses produtos em partes e verificar se essas partes têm em determinada classe, em determinada categoria e se não tem em determinada categoria. Vamos lá. Temos aqui, por exemplo, as bengalas. Dentro de bengalas a gente tem bengalas simples, bengala com 3 ou mais pés e bengalas com assento. Todas elas, por exemplo, têm punhos. Mas só as bengalas com assento têm assento. Todas elas têm haste, todas elas têm ponteiras. As muletas, todas elas têm punho, ou seja, uma manopla ou... vai aparecer agora a manopla... Eu sei que o piadista do Matheus, que eu falar a palavra manopla, ele vai botar a manopla do infinito e vai... Com relação às muletas, todas elas vão ter manopla, não vai fazer a piadinha de novo, hein? Desaparecer. Suporte para o cotovelo, para o antebraço ou para a axila, hastes e ponteiras. E, por sua vez, os quadros vão ter punhos ou pegas, vão ter assentos, em algum caso, por exemplo, no caso da cadeira de marcha, mesa de marcha. A estrutura dele não vai ser mais haste, vão ser quadros, vão ter ponteiras ou rodas. A partir dessa análise, a gente verificou também a interseção entre dispositivos de auxílio à marcha e dispositivos de maneira geral, produtos de maneira geral. Então, por exemplo, a gente vai ver que as bengalas, elas têm relação com bengalas táteis ou bengalas brancas. As muletas em si, elas compartilham da mesma estrutura básica das bengalas, que seria a haste, né, que é a estrutura do produto. A bengala ou a muleta vai ter a função de levar os nossos membros superiores até o chão, como um complemento dos nossos membros inferiores. Existe também a relação das bengalas com determinados bastões que você encontra no mercado, principalmente bastões utilizados em esporte, bastões para marcha nórdica, bastões de esqui, bastões para trilha e ainda produtos para o grande público, sob o ponto de vista de alguns aspectos que eram importantes para nós, que era o ajuste do tamanho. E a gente tem aqueles rolos de limpeza ou rolos de pintura que você aumenta ou reduz o tamanho a partir do giro. Girou, ele abre, você aumenta ou diminui o tamanho e fechou, ele trava. Essa função nos parecia importante para analisar como uma alternativa de solução para o ajuste de tamanho dos dispositivos de auxílio à marcha. Bom,
Em seguida, a gente fez a mesma coisa para os quadros. Eu tenho vários tipos de quadros aqui, quadro de suporte lateral, quadro de marcha, andadores, cadeiras e mesas de marcha. E a gente viu que para uma relação com os produtos em geral, a gente tem, sobre a mobilidade, uma similaridade com os patinetes e uma similaridade com diversos carrinhos que são utilizados na nossa vida em geral. Carrinhos que a gente utiliza em casa como para suporte de bebidas, para aqueles carrinhos que o pessoal do salão de beleza utiliza para suporte dos seus equipamentos, ou até mesmo carrinhos de supermercado. Então a gente partiu do princípio que poderíamos recuperar alguns elementos, algumas peças que constituem esses produtos para constituir os nossos quadros. E com a vantagem disso, eu estou usando produtos e peças e componentes que são utilizados para os produtos do público em geral, e eu tenho um volume de produção alto e, portanto, um custo menor para esses elementos que vão constituir o nosso produto. A partir disso, nós chegamos a 3 alternativas para as nossas plataformas. A primeira seria ter uma plataforma única para as bengalas, outra para as muletas e outra para os andadores. Uma segunda opção é, aproveitando a similaridade de estrutura que tem entre a muleta e a bengala, uma plataforma para bengalas e muletas e uma exclusiva para os quadros. Isso nos parecia a opção mais lógica. E, finalmente, ter uma plataforma única, que com a mesma arquitetura, com os mesmos componentes, somente montando ele de maneira diferente, nós conseguíssemos montar bengalas, muletas e andadores. Essa foi a opção que acabou sendo a escolhida depois. Eu vou passo a passo mostrando como é que a gente desenvolve produtos e como é que a gente utilizou esse desenvolvimento nesse caso. E aí vocês vão entender como é que a gente chegou nessa proposição. Bom, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouco longo, um pouco técnico, então se não entender qualquer coisa, deixa um comentário, que eu posso fazer um vídeo adicional explicando alguma parte que não tenha ficado muito clara para vocês. Vou fazer outros vídeos trazendo pessoas que vão nos ajudar a compreender elementos específicos da descoberta, porque são pessoas que trabalham especificamente com determinados aspectos importantes aqui. Se você gostou, não esquece de curtir, de se inscrever no canal, de clicar no sininho para receber as atualizações sempre que a gente postar um novo vídeo. E até a próxima. Valeu, tchau!